outro assunto, falar sobre o preço dos alimentos, né? Que é um assunto que tá pegando aí, tá trazendo as atenções. Deixa eu só registrar aqui a reportagem da Folha. Lula diz que pode tomar atitude drástica sobre alimentos e ministro nega interferência artificial. A gente vai falar sobre isso agora, na volta do intervalo. 5h35 agora. Vamos lá, então, falar sobre preço dos alimentos. O presidente Lula falou mais cedo e disse que pode tomar uma atitude drástica sobre a alta no preço dos alimentos. Vamos ver o que disse o presidente da República. Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado. Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. E nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Bom, voltando aqui para o texto da Folha, nessa quinta-feira o governo anunciou algumas medidas, né? O Alckmin anunciou que vai zerar a alíquota de importação para diversos produtos. A lista inclui carne, café, milho, óleo de girassol, óleo de palma, azeite, sardinha e açúcar. A cesta básica já tem sua tributação de importação zerada, conforme anunciou o Alckmin, mas o governo disse que vai fazer um apelo aos estados para que retirem impostos estaduais. As medidas devem entrar em vigor nos próximos dias. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reforçou o pedido aos governadores para que retirem o ICMS sobre a cesta básica durante entrevista à Globo News nesta sexta-feira. Ele também disse que as medidas anunciadas pelo governo, como zerar a alíquota de importação de produtos e estímulo à super safra, devem ser suficientes para lidar com a alta de preços no país. O ministro também descartou a possibilidade de o governo fazer uma interferência artificial no mercado. Carla, essa interferência não é vista com bons olhos, né, por boa parte dos produtores. Não, e o presidente Lula, de novo, ele estava aí num público, né, falando no público de MST, que é um público mais à esquerda, e aí ele cita essa questão de se precisar usar medidas mais amargas e mais extremas, o que é muito ruim, obviamente, que foi exatamente o que os ministros tentaram passar ao longo de ontem, né, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, de que as medidas seriam tomadas em conjunto com a indústria, em conjunto com o setor produtivo, mas sem que ninguém precisasse pagar a conta, muito menos os brasileiros que já estão com o preço dos alimentos nas alturas e estão sentindo isso no bolso. O presidente citou aí, Diego, a questão do ovo, né? Eu estou me perguntando a questão do ovo, porque recentemente o UOL fez uma matéria mostrando que o ovo estava no auge mesmo do seu preço, acho que, se não me engano, nos últimos 22 meses, e aí a explicação, segundo os especialistas, são pelo menos duas, né? A questão do preço do milho, que é o insumo, né? Que a galinha, que o frango, a galinha consome e tudo mais, e a questão climática, uma onda de calor. E aí, Diego, não tem jeito. Quando a gente quiser, a gente vai ter que começar cada vez mais, não tem mais como a gente voltar atrás para discutir alimentos, para discutir todas essas questões e deixar de fora o impacto climático que a gente está vivendo e que afeta muito todo o nosso cenário, né? Então, se a gente for lembrar que as chuvas que a gente teve no Rio Grande do Sul no ano passado, e que é um dos nossos maiores produtores internos de arroz, a gente tem aí, enfim, impacto climático nas safras. Há uma expectativa de uma boa safra esse ano, isso pode ajudar e colaborar os preços, mas o conjunto de medidas, ele tem que levar em consideração a realidade também das mudanças climáticas. E aí tem um outro fator, que essa fala do presidente Lula de medidas drásticas não ajuda em nada, que é sempre aquele argumento usado pelo que a gente chama, né, de mercado financeiro, a ala mais empresarial, que é a necessidade de controle com as contas públicas, de responsabilidade fiscal, que passa um comprometimento. A gente costuma dizer, né, que a previsibilidade, ela faz preço, então você saber que você está investindo num país que tem regras, que não mudam no meio do caminho, e isso tudo também faz ali o Risco Brasil, o valor do investimento no Brasil subir ou cair. Então é um contexto de um cenário que o presidente Lula, quando ele faz essas falas mais inflamadas para um público específico ali, né, do MST, mas que obviamente repercute para todos nós,
não tem um impacto positivo no lado empresarial, evidentemente, que já tem várias ressalvas. E aí, para fechar, a gente ainda não teve, né, nessas reuniões que aconteceram essa semana, o ministro Fernando Haddad estava em São Paulo, em agendas em São Paulo, mas foi representado ali pelos secretários, mas há também uma expectativa sobre como Haddad vai se colocar em relação a essas medidas, porque o impacto fiscal, o impacto dessas renúncias fiscais, né, de baixar tributo e ver o que isso interfere na arrecadação ou não. Ontem, quando o Alckmin foi questionado em relação às contas que eles estavam fazendo em relação a isso, ele disse, olha só, estamos primeiro avaliando as medidas, as contas serão feitas, o pessoal da economia está aqui. Então, ainda tem que ver que balanço que essas medidas vão ter na efetividade da redução dos preços e também nessa questão das contas públicas. Então, é uma equação difícil. Baixar o alimento não vai ser com uma bola de prata, não vai ser com uma medida simples que vai reduzir o preço da carne, do café e de tudo mais, mas o governo começa a tentar algumas alternativas e o presidente Lula infla um pouco aí quando fala que, se precisar, vai ter medidas amargas. Enfim, acho que o que a área produtiva, a área dos ministros que estão mais envolvidos nisso quer nesse momento é ir acompanhando a efetividade dessas medidas e vendo o que pode se fazer de ajuste, porque é isso, não tem uma resposta simples para esse problema, Diego.